Muito obrigado por vocês virem participar dessa segunda edição do banquete. É um prazer recebê-los na Universidade Federal de Goiás, no Centro Cultural da UFG, para mais um banquete do livro. Por uma estranha alquimia, você e outros elementos, quase fui feliz um dia. Não tinha nem fundamento. Havia só a magia dos seus aparecimentos e a música que eu ouvia e um perfume no vento. Quase fui feliz um dia. Lembrar é quase promessa, é quase alegria. Quase fui feliz a beça. Mas você só me dizia: meu amor, vem cá, sai dessa. Não, você não pode apreciar o poema sem se dedicar a ele durante um certo tempo, sem uma certa concentração. Já. Estrelas desabassem pesadas inteiras, como a água que cai da torneira. Assim, no amor absoluto e agora, na emergência de umas poucas horas. Nelas coubessem, porém, gestos por onde, gáveas acima, ciências, alianças, edifícios que só imaginamos possíveis na urdidura de anos. Tudo, momentaneamente, largo na caixa mínima de um dia. Um dia, menos, uma pouca hora. Tempo suficiente para ignorarmos o método dilatado do medo, do talvez, dos mapas e planos. Por vir, desejá-lo, sumiria num rapto. Em seu lugar, o fio repentino do êxtase, a luz plena de um raio. Quando você se depara com um poema, você se depara logo de cara com essa experiência, ou seja, com uma linguagem que não vai lhe ensinar a andar. Do mesmo modo como um poeta, para escrever um poema, ele desliga o tal piloto automático, você, como leitor, precisa desligar o seu. Ontem você me lembrou da Leonardo da Vinci, e a gente estava conversando depois o que é essa relação, então, com esse objeto. Nós estamos falando do campo da sedução, do gozo, do atrito que você definiu ontem, que eu achei genial, né? Que tem que ter atrito, e atrito para que produza prazer, enfim. A gente, quando pensa num objeto físico, né, no livro, e eu quero falar disso agora, porque a gente tem uma editora na universidade, então a gente sempre está pensando no livro como objeto também. Então é um grande prazer hoje para nós, por conta disso, receber o Chico Homem de Mello, que é um dos mais destacados designers da cena contemporânea brasileira. Que eu mostro é justamente o design que eu faço no meu cotidiano profissional real, com clientes reais, com as limitações que essa realidade impõe para nós. E daí o design como ele é, um trocadilho com o Nelson Rodrigues, que escrevia a vida como ela é. Sobre design brasileiro, sobre 200 anos de design brasileiro, e eu não uso a palavra história, que é justamente assim: história é para os historiadores, e é fundamental que eu faço, mas isso aqui não tem a pretensão de ser uma história. Daí a linha do tempo que diminui, vamos dizer assim, as responsabilidades em relação a um discurso historiográfico,
e ao mesmo tempo abriga esse olhar do designer. Hoje, à tarde, no banquete, com Araci Amaral e Maria Ishma, Semana de Arte Moderna. Vamos degustá-las. Muito obrigada pela presença. Foi a partir da exposição da Anita Malfatti, em 1917, que os jovens críticos ou jornalistas, como Mário de Andrade, como Cláudio de Andrade, se uniram em torno a ela para apoiá-la quando Monteiro Lobato destruiu praticamente a exposição dela, onde muitos quadros tinham sido vendidos, quando ele escreveu o artigo Paranoia ou Mistificação, para se referir à exposição que ela estava fazendo na rua Oliveira Badaró, em São Paulo. Na última década, ou nas duas últimas décadas, eu tenho percebido uma intenção assim de querer deslustrar ou diminuir a importância da Semana de 22. Não é o que foi exposto na semana que tem importância. E naquele momento, como eu já enfatizei várias vezes, é mais um grito de vontade de renovação, de vontade de atualização, de vontade de pesquisa sobre o que é brasileiro, sobre o que é regional, sobre o que é popular, sobre o que é a música brasileira, sobre o que é a paisagem e a cor brasileira. É uma vontade de atualização do Brasil, uma vontade de atualização da inteligência brasileira, é uma vontade de atualização digamos assim, das linguagens plásticas, literárias, visuais, né, em geral. Há uma tentativa de espalhar pelo Brasil as novas ideias. Além da vontade de renovação formal deles, havia o desejo de busca do popular também. Agora, eu pergunto uma coisa: a arte dá as suas voltas. E eu vejo hoje, não sei se você vê, eu gostaria até de saber, uma geração nova que está pintando no bidimensional e pintando muito. E eu acho que o Brasil é difícil de definir. E quando você fala em conceito de brasilidade, nós estamos falando de conceito de brasilidade na época do modernismo, onde aparentemente havia uma possibilidade de pensar numa uniformidade que hoje não dá mais para pensar. Nós sabemos que o Brasil hoje está multiplicando. E eu acho que tudo isso faz parte daquilo que se chamou que Mário de Andrade, Mário Pedrosa chamou de perspectiva de Brasília, que Brasília abriu o Brasil. Eu queria poder agradecer, assim, em público aqui, o apoio que a editora tem recebido, né, da equipe da reitoria, a professora Sandra Mara está presente, professora Edivar, muito obrigada, porque é o segundo ano do banquete, de um trabalho, de uma política efetivamente pública, de uma instituição pública na área cultural. Madame Cleci, noiva! Parem com essa música, que coisa! É o diário? É! Um automóvel acaba de pegar uma mulher. O que é que há? Aqui na Glória, perto do relógio. Quando ele começou a escrever teatro, nos anos 40, ele era um sujeito de 30 e poucos anos, que assistia muito teatro, mas aparentemente ele não tinha até então desenvolvido exatamente uma ideia nova do ponto de vista mesmo da dramaturgia, né, de alguma coisa que fosse para a cena. Ele mesmo disse que se concebia sempre como um romancista em potencial. Depois de morta, foi vestida de noiva. Bobagem ser enterrada com vestido de noiva. Madame Cleci! Madame Cleci! Uma das dificuldades essenciais que ele via é que o teatro brasileiro, até aquele momento, em média, falava português de Portugal. Estamos falando de 1940. Brincadeira o quê? É sério? Não me aborreça, Laíde. O que você fazia? Não sei. Matava você. Duvido. Você nunca teria essa coragem. É, não teria. Não disse?
Ora, o Nelson, ele traz uma linguagem absolutamente cotidiana para dentro do teatro e para dentro da crônica. Né? Nunca pensei que fosse tão fácil matar um marido. Você agora não está com pena dele. Pena eu? Pena nenhuma, só ódio. Mas a gente que diz que o Nelson copiou modelos de dramaturgia moderna europeia nessa coisa de botar no mesmo plano da representação ações que se passam em momentos diferentes. Né? Assassina! Assassina! Olha, à noite, o diário! A mulher que matou o marido! Vai querer? À noite, o diário, tragédia em Copacabana. O Nelson é o primeiro cara a fazer teatro no Brasil usando essa ideia da fragmentação, né? Do estilhaçamento. Em vez de contar uma história linear do começo ao fim, ele vai para o futuro, volta para o passado, tudo isso no mesmo plano sério. Ela não é direita. E você é direito, é? Você pensa que eu não sei de nada? Pensa mesmo. Não sabe o quê? Que você e Lúcia, sim, você e Lúcia andam desejando a minha morte. Você está doida. Doida eu? Você sabe que não. Então eu não vejo. O que é que você vê? O Nelson Rodrigues não é um cronista. Ele é um ensaísta. Concebido só como cronista, ele fica menor do que ele é. Oh, está ouvindo, mamãe? Ela outra vez. Ela voltou, eu não disse. Não é nada, minha filha. Não é nada. Mas eu ouço a voz dela direitinho falando. Quer dizer, se trata de um temperamento trágico que tem uma coragem de exposição pessoal que muito pouca gente tem. Né? E mais ainda, é um cara que tem coragem de fazer esse autoexame em praça pública, não para se elogiar, mas para se colocar como, entendeu, como disponível para o debate. É o cara que dá a cara a tapa, né, como diz a expressão popular. Aperta bem, mamãe. Está muito folgado aqui. Será que Pedro já chegou? Dona Laura aparece quando ele chegar. Eu só quero que ele me veja lá na igreja. Pode-se ver a noiva? Ah, Dona Laura, a senhora deve estar muito atrapalhada. Nem faz ideia. Estou muito feia, Dona Laura? Linda, um amor. O buquê. Nessa tarde nós teremos a presença de Marcos Neves e Werneck, Humberto Werneck. Eu vi uma frase de Jaime Ovalle usada como epígrafe num conto do escritor mineiro, grande escritor, aliás, Ivan Ângelo. O suicídio é um ato de publicidade do desespero. E eu acho que o que me levou a escrever sobre Helena foi exatamente isso. Ele está perdido no tempo e ser uma história muito interessante, muito densa. Então, assim, Ovalle é um homem que não teve uma educação formal. Ele, no colégio, quando foi mandado para o colégio em Belém, os padres o devolveram na semana seguinte. Manda outro. Ele era um homem que tinha uma incapacidade de desenvolver as ideias magistrais que ele tinha como músico e como poeta. É uma história trágica. Eu acho que a começar até pelo nome Heleno, parece uma tragédia grega já. Era uma tragédia anunciada, o que ele viveu. Um dia eu conversava com a viúva de Ovalle, que era uma escritora americana, que já morreu, a Virginia Peckham, sobre como é que ele escrevia. Ela deu uma gargalhada, ele não escrevia. Ele era pouco mais do que alfabetizado. O Heleno, desde criança, ele já dava traços de que ele era tipo um personagem do Stevenson, o médico e o monstro. E com o correr do tempo, eu fui percebendo que esse desconhecido, esse cara sem obra, era, no entanto, um personagem muito interessante e que, sem obra, ele tinha influenciado uma série de grandes artistas. Eu estou falando aí de Manuel Bandeira, estou falando de Vinícius de Moraes, de Augusto Frederico Schmidt e outros. Ele só usava ternos de casimira inglesa. O alfaiate do Heleno de Freitas era o alfaiate do Getúlio Vargas, o alfaiate do Assis Chateaubriand. Tinha uma boate em Copacabana chamada Boate Vogue. E essa boate ela tinha um pianista austríaco chamado Sacha Rubin. A relação de Ovalle com as mulheres era muito curiosa. Durante um tempo ele morou numa rua no centro do Rio de Janeiro, ali na Lapa, que era uma rua totalmente de prostituição. Então, você tinha puteiros de alto a baixo e no meio a casa do Ovalle, onde
de madrugada, ele ficava ali tocando harmônio. E as mulheres iam muito à casa dele. Ele chamava essas mulheres de irmãzinhas. Não necessariamente transava com elas. Um dia ele foi visitado ali pela dona, uma tal de Nini, que era vizinha de parede assim do vale. Foi lá: Senhor, toca música muito triste, Senhor, espanta freguês meu, para, não toca mais. E de repente, quando o Sacha parava, interrompia o repertório dele, começava a tocar My Foolish Heart. O Paulinho. Pois é, estava tocando as músicas normais. Quando começasse essa música, era um sinal para todos de que o Heleno de Freitas estava acabando de entrar no recinto. E aí, aquele burburinho todo, os maridos ficavam segurando para ver se a mulher ia olhar. E o Heleno chegava lá com o seu terno impecável, gomarina no cabelo, relógio Cartier, e olhando para as mesas, enfim. E era impressionante. Ele parava sempre que o Heleno chegava, ele tinha que fazer isso, porque era o sol. O Heleno era o sol que estava entrando ali, que acabou morrendo no eclipse. Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres é um texto de Clarice Lispector, lindo, maravilhoso. Com vocês, Fred Benedini e Letícia Spiller. Lória se perfumava e essa era uma das suas imitações do mundo. Ela que tanto procurava aprender a vida. Com o perfume, de algum modo intensificava o que quer que ela era e por isso não podia usar perfumes que a contradiziam. Perfumar-se era de uma sabedoria instintiva. Mais bonita quanto poderia chegar a ser, vinha novamente a dúvida de ir ou não ir ao encontro de Ulisses. Mas antes de dizer isso, ele parou inteiramente com os lábios apertados e olhou-a de alto a baixo. Afinal disse: Didi era o telefone para você. De nossa convidada, Nádia Gottlieb, por favor. Obrigada. A literatura tem essa capacidade de causar estranhamento, né? Ostranani, né? Como falavam os formalistas russos, e de chacoalhar a realidade e estimular a gente, então, em direção a esse mundo, né? Que é o mundo da criação, da ficção, da invenção. Mais uma vez o lembrete agiu nela e com seus olhos ainda escuros, agora pelo pensamento perturbado, decidiu que veria Ulisses pelo menos mais esta vez. Se fosse protegida por Ulisses ainda mais do que era, ambicionaria logo o máximo. Ser tão protegida a ponto de não recear ser livre, pois de suas fugidas de liberdade teria sempre para onde voltar. Olhou-se avidamente de perto no espelho e se disse deslumbrada: Como sou misteriosa, sou tão delicada e forte. Ser era uma dor. Acho que a Clarice é uma das escritoras mais radicais que existem na nossa literatura. Porque ela não poupa nem a sua própria ficção, nem a sua própria narrativa, nem o seu papel de escritor, né? Que ela disse não era profissional, não queria ser profissional para ser livre, para poder descascar bem as coisas. Estive lendo um dia um filósofo, sabe? Uma vez eu segui um conselho dele e deu certo. Era mais ou menos isso. É só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos é que começamos a saber. Mas eu não quero ser autobiográfica. Eu não vou fazer autobiografia, nem biografia. Eu quero ser bio. Tira a grafia, tira a palavra. Então fica só o quê? O pulsar, o ritmo, o sopro de vida, a matéria viva pulsando, que é o de dentro da barata. Você sabe rezar? Que? Não rezar o Padre Nosso, mas pedir para si mesma. Pedir? Como é que se pede? E o que se pede? Pede-se vida? A vida inteira. Tomar cuidado em não ser grande dentro de si, para não ter dor.
O último capítulo, eu termino com a cena de hospital que a Olga Borelli me contou, que eu acho que é uma cena muito significativa em termos de tradução do que foi Clarice. Ela teve um câncer fulminante, estava no hospital e teve uma hemorragia e ela quis sair do quarto e a enfermeira não deixou. Daí então ela vira-se para a enfermeira e diz o seguinte: você matou o meu personagem. Alivia minha alma. Faz com que eu sinta que tua mão está dada à minha. Faz com que eu sinta que a morte não existe, porque na verdade já estamos na eternidade. Faz com que eu tenha caridade por mim mesma, pois senão não poderei sentir que Deus me amou. Faz com que eu perca o pudor de desejar que na hora de minha morte haja uma mão humana amada para apertar a minha. Amém. Então, eu escrevi os 2 livros porque eu achei que tinha alguma coisa para dizer sobre Clarice. É por isso. Eu não me sinto presa a Clarice, absolutamente. Não sinto. Eu não consigo me soltar dela. Mal cheio da memória. Mas de tudo terrível fica um pouco. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens, os ventos, e sob as pontes e os túneis, e sob as labaredas, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito, e sob os cárcere, o esquecido, e sob os espetáculos, e sob a morte escarlate, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sob tu mesmo, e sob teus pés já duros, e sob os gozos da família e da classe. Fica sempre um pouco de tudo. Às vezes um botão, às vezes um rato.